Boa noite a todos. Muito bom estar na casa de Deus mais uma vez, para nós refletirmos sobre a sua palavra e vermos o que Ele tem para nos ensinar hoje à noite. Eu fico muito feliz por estar na casa de Deus. Realmente é um lugar que a gente sente paz e vontade de estar sempre, né? E a gente canta umas músicas chiques que nem essas, e a gente diz assim para Deus. Primeiro você disse que você reconhece o sacrifício dele, na verdade, na cruz. Ele morreu por mim e por você. E depois a gente diz que digno é o Senhor, que no trono está, coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. E aí a gente diz assim, exaltado está Cristo Salvador. E aí, para ficar mais chique ainda, a gente vem depois e diz assim que a gente crê nesse Deus, acredita nele, Ele fez tudo por nós, até morreu por nós, Jesus. E a gente diz agora o seguinte, que a gente é incapaz de dar um jeito na nossa vida, e a gente diz que Ele é o oleiro que vai transformar a minha vida e a sua vida. E foi assim que Ele fez na minha vida um dia, e de repente fez na tua também. Eu estava meio quebrado, meio esquisito, meio feioso, Ele foi lá e deu um trato, né? E quebrou, e às vezes quebra, dói um pouquinho, mas a gente vai ficando melhor com Jesus, né? Ele vai dando um jeito na gente e a gente vai ficando mais interessante com Jesus, né? A gente anda com Ele e vamos em frente. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante que é conhecido de todo mundo. Qualquer pessoa que você falar aí fora, mesmo que se ele tem uma religião ou se ele frequenta uma igreja ou não, você vai perguntar se ele tem fé, ele vai dizer que sim. E se você perguntar para ele, mas você tem fé mesmo? É capaz dele falar para mim e para você assim, não, eu tenho muita fé, né? E de repente ele está falando a verdade mesmo, né? Mas nós vamos ver se existe alguma diferença entre essa fé que a gente de repente escuta aí fora, ou se tem alguma diferença da fé, por exemplo, a fé bíblica, né? Que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto, que é conhecido, porém Deus colocou algo no meu coração e eu vou compartilhar com meus amados. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler primeiro aqui alguns trechos da palavra do Senhor. Nós vamos ler um trecho primeiro em Hebreus. Pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o primeiro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos. E depois da gente ler esses versículos, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para o que nós vamos fazer aqui, né? Para que Ele conduza esse culto. Esse versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, olha que versículo interessante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou ler de novo. Ora, a fé, então o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você está esperando alguma coisa, está pedindo principalmente alguma coisa para Deus, ou está esperando algo que você quer alcançar, depois que você alcançou, você não precisa mais exercer fé, porque você já alcançou. Mas enquanto você não tem, você vai acreditando que é possível acontecer aquilo que você quer. Não é assim que a palavra de Deus está dizendo? Né? Então você vai ter fé naquilo que você não tem ainda, você está esperando, ok? E aí, a gente lê um outro versículo, mesmo aí no capítulo 11, que é o versículo 6. Eu li o versículo 1 do capítulo 11 e vou ler o versículo 6. O versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo interessante esse, né, para a gente refletir. Então, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Já está taxativo que não agrada a Deus se você não tiver fé. E depois continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu e você nos aproximamos de Deus, a gente tem que crer que Ele existe. Porque senão a gente não vai crer que Ele existe, não vai fechar o assunto aí, não vai fechar legal, né? Então você tem que se aproximar dele crendo que Ele existe. Isso é o que está dizendo no versículo 6. E aí, você vai um pouquinho mais à frente, quase no final da Bíblia, no livro de 1 João. 1 João. 1 João capítulo 4.
capítulo 4, capítulo 5, por gentileza, versículo 4. Então, capítulo 5 de 1 João, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, versículo 4 do capítulo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que promessa interessante para mim e para você. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso é muito importante a gente refletir sobre esse versículo e tomar para a gente essa verdade que Deus está falando para nós, né? Então, o que vence o mundo? É a tua fé e a minha fé. O que dá vitória para a gente? Né? É a nossa fé. Sem a nossa fé, a gente não teria chegado até aqui, né? Sem a fé, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Provavelmente é mais certeza eu não estar aqui, não iria estar aqui do que estar. A minha mãe orou 15 anos por mim, pedindo para que eu voltasse para os caminhos do Senhor. Tinha o joelho calejado, né, de orar pelos filhos e principalmente para mim, que estava afastado do caminho do Senhor. E ela não desistiu, ela orou 15 anos. Ela podia desistir no primeiro ano e falar, esse cara não tem jeito não, acho que eu vou deixar de orar por ele, né? Mas ela orou o segundo ano, orou o terceiro, orou o 10º, orou o 11º, 15 anos. Aí vem eu e na bagagem veio Soraya, que aceitou Jesus também, né? Que é minha esposa, né? Mas olha só, vamos fazer uma oração. Nós lemos 3 versículos importantes para a gente agora continuar a nossa reflexão nessa noite. E vamos orar, pedir para que o Espírito Santo nos guie e que Ele abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria para a gente receber essa palavra dos céus. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome, porque estamos na Tua casa. E depois queremos Te agradecer também pelo privilégio de estarmos aqui, porque sempre estar na Sua casa é um privilégio que o Senhor nos concede. E nesse momento, o Senhor concedeu a mim e aos irmãos que estão aqui nesta noite para estar aqui nesse momento, nesse local e nessa hora, Pai querido. E o Senhor se faz presente aqui. Então, nós estamos Te louvando, bendizendo o Teu santo nome, e vamos agora estudar a Sua palavra, e vamos refletir sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para estudarmos esta noite. E que o Senhor possa, através do Espírito Santo do Senhor, me guiar e me usar como instrumento nas Suas mãos. E que esta palavra, ela encontre guarida no coração de cada irmão que está aqui nesta noite, ela vai germinar e vai dar fruto no tempo certo. Quando você precisar de algo importante, você vai lembrar desta palavra. E aqueles que nos assistem também pelas mídias sociais, nós vamos falar de fé. Quem sabe tem alguém aí do outro lado que também está desacreditado, nela mesma, inclusive, e não acredita em mais nada. Fique conosco se você começou a nos assistir. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você também. Vai falar o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado e graças a Deus. Muito bem. Nós formos buscar na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que exerceram fé e venceram. Uma das que chama a minha atenção assim e me traz alegria de saber como é que foi essa história, é uma que Deus chega para esse homem e fala assim, olha, sai da sua parentela, Abraão. Imagina, chegar alguém para mim e para você, olha, deixa a sua família, sai da sua parentela e vem comigo que eu vou te mostrar para onde você vai. Eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Eu fico pensando nesse exemplo de Abraão, sabe, que exerceu a fé, porque quando Deus chamou ele não retrucou, ele não falou assim, mas Deus, dá só uma dica, para onde que o Senhor vai me mandar, hein? O Senhor vai me mandar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Não, ele simplesmente obedeceu. E eu fico pensando, Joaci, né, para não falar de ninguém, de repente Deus fizesse essa proposta mesmo, assim, larga tudo, sai da tua parentela e vem que eu vou mostrar o caminho para você, eu vou mostrar um lugar para você, né? Eu ia para tal Deus, fala para mim, quando o Senhor quer me mandar pelo menos, para mim me preparar e tal, né? Mas não, Abraão aceitou e foi. E aí a gente lê a história de Abraão, é tão interessante a história de Abraão, que já que nós vamos falar de fé, ele foi considerado por Paulo lá em Romanos como o pai da fé, né? E aí a gente vai vendo Abraão, e ele não retrucou, foi caminhando com Deus, lá no final, depois ele tem um filho, aí Deus pede para ele sacrificar o filho, aí pronto, aí ele exerce fé mesmo para valer no Senhor Jesus, né? No nosso Deus, porque ele vai sacrificar o filho, e ele quando está subindo um monte, ele fala para os serviçais dele assim, né? Está na hora dele subir só com o filho, ele fala assim, fica aqui, que nós já voltaremos. Ele não fala no singular, ele fala que ele ia subir um monte e eles iam voltar. Ele acreditava que se ele matasse o filho dele, Deus seria misericordioso e ressuscitaria o filho dele e ele voltaria com o filho dele, né?
Isso é que é uma fé extraordinária, não é verdade? Mas nós podemos exercer essa fé. Depende se para alguém, eu estou falando da fé de Abraão, pode ser que alguém aqui esteja refletindo e pensando, ou alguém que está assistindo a gente fala assim, mas peraí, esse camarada é excepcional, né? É uma fé diferente, é um camarada que foi diferente, não é comigo, eu não tenho essa fé toda, né? Mas vamos agora, presta atenção no que a gente vai falar daqui para frente, e você vai ver que você não precisa começar com uma fé como essa de Abraão, você pode começar com uma fé pequena, assim como a gente começa quando conhece Jesus, né? E depois a nossa fé vai aumentando, porque a gente vai acreditando tudo que vai acontecendo na nossa vida ao que Ele fez por nós, né? Então, o que é fé? O que é fé? Aqui foi. Felicidade começa com fé. Fé e confiança total é quase a mesma coisa. Nós vamos caminhando. Todo mundo exerce fé, algum tipo de fé. Todo mundo exerce. Por exemplo, uma pessoa que se casa tem fé. Uma pessoa que começa um negócio, ele também tem fé que aquele negócio vai prosperar e que ele vai para frente, né? Ele está exercendo fé. E você está doente, você vai ao médico, ele passa um remédio para você e você tem fé que aquele medicamento que o médico passou vai curar aquele mal que você está e você vai ficar bem. Então a gente exerce algum tipo de fé. Nosso maior problema, sabe o que é? É o seguinte, é esse aqui, ó, confiar completamente no ser humano e confiar superficialmente em Deus. Então a gente confia piamente em alguém e depois superficialmente, não com aquela, né, fé completa ou genuína, a gente confia em Deus. Então a gente confia num amigo, confia num parente, confia em alguém, mas confia superficialmente em Deus. E a gente tem que ser o contrário. A nossa confiança tem que ser em Deus, e se alguém, você pode contar com alguém para, de repente, te ajudar numa situação, tudo bem, mas a confiança principal tem que ser em Deus. Então esse é o maior problema nosso. Vamos caminhar. Muito bem. O texto que a gente leu, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então você não está vendo com os olhos humanos, mas se você quer algo de Deus, você vai fazer o seguinte, você vai visualizar como se você já tivesse alcançado aquela bênção, aquele projeto, aquilo que você quer adquirir, aquilo que você está pedindo. Então você não tem ainda, então você tem fé que um dia você vai ter, em algum momento você vai ter. Então você tem que agora visualizar como se você tivesse aquilo, né? Porque senão não é fé. E depois, sem fé é impossível agradar a Deus. Se vem aqui Hebreus, capítulo 11, 6, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós reconhecemos o sacrifício do Senhor na cruz, que morreu por nós, e agora a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que ter fé para a gente agradar esse Deus que deu o seu Filho para morrer por mim e por você. E que quando a gente sai da rota aqui, a gente se quebra, ele vem e diz assim, olha, eu sou o oleiro, eu vou te quebrar, eu vou moldar você de novo e vou deixar você direitinho de novo. Né? E é assim com a gente. Com o povo de Israel, se a gente for comparar com a nossa vida hoje, o povo de Israel era um alto e baixo, né? Uma hora ele estava bem, porque estava seguindo os mandamentos do Senhor e tal, e daqui a pouco eles deixavam, começavam a adorar outros deuses, a vida não ia muito legal, aí Deus sempre estava dando um jeito, uma forma, ou era um profeta, ou era alguma situação, para restaurar aquele povo e trazer de novo para ele. Aí o povo começava a prosperar de novo, a vida ia bem, e quem sabe se a gente dar uma paradinha, a nossa vida às vezes não tem uns momentos assim, né? E aí vem o nosso Deus e fala, não, peraí, fica calmo, hoje está tribuloso o dia, mas eu vou dar um jeito, eu estou contigo. Você vai passar por esse problema, por essa tribulação. Tenha fé em mim. Ontem você passou, hoje não vai ser diferente. Conta comigo, pode contar comigo. Eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor que pode todas as coisas. Esse é em quem a gente tem fé, em quem a gente cantou essas duas músicas lindas aqui, que leva a gente realmente a ter fé nesse Deus, que fez tudo por nós. Não é verdade? Muito bem. Qual o tipo de fé das pessoas? Temos 4 tipos de fé, né? E falar desses 4 tipos de fé agora é interessante, porque um dia desse eu estava aqui, acho que alguém escutou eu falar, eu estava na Terça do Bem,
numa das terças-feiras, e eu falei só esses 4 tipos de fé. Eu falei, olha, a gente tem que exercer fé em Deus e tal, e tem 4 tipos de fé. E falei só os 4 tipos de fé. E teve uma mocinha lá que todo mundo, a gente nota que tem gente prestando atenção no que você está falando. Aí chegou a outra terça-feira, aí eu perguntei, eu continuei falando de fé, e aí a moça lá no fundo falou assim, e tem 4 tipos de fé. Eu falei, mas que maravilha, você lembrou, faz uma semana que eu falei isso e você lembrou. Aí o Eliseu já veio com um presentinho, dá para ela. Eu já fui lá, olha, você vai ganhar um presente porque você lembrou, né, que tem 4 tipos de fé. Foi muito legal, né? E a gente, às vezes, aos olhos humanos, a gente está falando ali, como vem algumas pessoas meio alteradas, você às vezes pensa que eles não estão prestando atenção, mas estão prestando atenção sim. Né? E está sendo importante aquelas palavras, mesmo que seja de uma maneira rápida e objetiva para a vida deles, né? Então, 4 tipos de fé. Vamos ver o primeiro tipo de fé. Fé baseada em sentimentos. Fé não é sentimentos. Né? Então, fé baseada em sentimento é o primeiro tipo de fé. Você confia hoje e amanhã não confia mais. Isso é sentimento. Hoje você confia para valer e amanhã não confia tanto. Então, você sente de confiar hoje, mas amanhã você não confia. Né? Isso é fé baseada em sentimentos. Segundo tipo de fé, fé incoerente. Acredito em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Isso é importante, né? Refletir. Acredito em Deus, mas tem uma vida, leva a vida aí como se Ele não existisse. Não bate, né? Não tem nexo um negócio desse. A gente acredita em Deus e vive de qualquer jeito. Não conta com Ele, né? Ou só conta com Ele quando as coisas boas estão acontecendo. Aí é fácil, né? Mas quando acontece um problema que você tem que acreditar e esperar em Deus, aí é que o negócio pega. E aí a gente tem que exercer fé. E é nesse momento que a gente demonstra a nossa fé em Deus. Porque quando está tudo bem, fica legal. Você fala, Deus, deu tudo certo, está tudo legal. Olha, eu estou feliz da conta. Está demais esse negócio aqui. Mas na hora que o problema vem, que vem a tribulação, que a palavra de Deus diz que essas tribulações vêm para mim e para você, ela vem tanto que o sol, ele nasce tanto para aquele que não crê em Deus, como para aquele que crê. A chuva vem para todo mundo. Então os problemas também acontecem com aquele que tem fé e aquele que, de repente, não exerce um tipo de fé. Né? Então, nós temos no mundo hoje 2 tipos de pessoas vivendo. Nós temos aquele que vive espiritualmente, ou seja, ele conhece esse tipo de fé, ou seja, conhece que existe Deus e que ele acredita a Deus as coisas e ele crê realmente que ele pode mudar a vida, que ele pode estar junto contigo, fazendo você caminhar firmemente, mesmo apesar das tribulações. E, com certeza, pode ser que tenha muita gente aí que ele não conhece esse tipo de fé. Ele conhece só a força do seu braço e está indo, e está tocando a vida assim. Mas ele não conhece essa fé que a Bíblia fala, esse Deus de quem a gente está falando. Então, cabe a nós conhecermos esse Deus e transmitirmos isso para aquelas pessoas que também não conhecem, para que eles tenham a mesma fé que eu tenho nesse Deus, né? Vamos apresentar Deus para ele, apresentar Jesus, e que ele tenha essa mesma fé. E não vá caminhando sozinho por aí, que é perigoso caminhar sozinho, é ruim. Eu sei o que eu estou dizendo, eu caminhei, e de repente algumas pessoas já caminhou sem Jesus. Caminhar sem Jesus é a pior roubada, porque eu pensava que estava feliz, legal e tal, estava no meio das pessoas, e depois eu estava sozinho, ficava triste, ficava achando que estava tudo ruim, né? Mas quando eu estava lá com uma turma, estava tudo aparentemente tudo bem. Mas quando eu ficava sozinho, eu via que não estava. Né? Agora, se você perguntar se eu vim para Jesus já faz um tempo, e eu continuo com problema, com certeza. Problemas sérios, inclusive. Mas eu fico com o meu coração tranquilo, né? Choro também, claro. Né? Quando eu lembro do problema, aí eu choro, claro. Vou lá no meu quarto, choro, peço para Deus, tudo bem, está nas suas mãos, Deus, esse problema, mas eu caminho firme, porque senão eu vou me largar aí pelo mundo e não vou caminhar nem com Jesus mais, não é verdade? Vou largar Jesus. Mas eu confio nele. Então, fé incoerente. Acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Fé superficial é o terceiro tipo de fé. Esta fé é assim, eu acredito em Deus, mas acredito em outras coisas. Eu acredito em horóscopo. Eu não saio de casa sem ler o horóscopo. Eu não saio de casa sem consultar alguém que eu tenho como meu guru. Eu vou consultar ele, eu vou fazer tal coisa, tomar uma atitude, eu consulto aquele guru, porque ele vai me instruir, ele vai falar se eu posso fazer ou não posso. Né? Tem gente que vai perguntar que cor de roupa vai vestir, e vai acreditando em umas coisas que interessante.
E tem um pessoal que é ousado. Eu nunca fico pegando papelzinho na rua, por exemplo, no comércio, você está assim, tem um monte de gente dando papelzinho para você. E eu peguei um papel um dia que eu falei assim, não, mas eu vou pegar hoje, porque eu quero ver o que a pessoa escreveu nesse negócio aí. Né? Aí eu peguei. Aí eu li, aí eu pensei, parei na rua mesmo, assim, saí do movimento de pessoas e parei para ler e falei para minha mulher, olha o que essa pessoa escreveu. Esse camarada tem fé. Ele escreveu assim, você perdeu o seu amor? Amor mesmo, de mulher, homem, né? Você perdeu o seu amor, eu trago esse amor em 3 dias. Liga para mim. Ligue já. Né? É mais ou menos assim. E aí eu falei, esse camarada é ousado. Se ele é ousado para escrever assim, que ele traz o amor dessa pessoa em 3 dias, eu também posso ser ousado para falar assim, olha aqui, você está com um problema, eu sei quem pode resolver esse problema para você. É Deus. Né? Outra pessoa que eu admiro também, não conversei com ela, mas estou doido para conversar com ela, eu acho que, não sei se alguém aqui já viu, é uma pessoa que fica no Mercadão, ali fora, ela comprou um equipamentozinho de som, ela põe uma música da Xuxa, uma música qualquer, um rock, sei lá o quê, e ela fica dançando. E ela não está nem aí para os outros, ela não quer saber se ela está dando vexame, se ela não está legal, ela está ali se divertindo e dançando aquelas músicas. Eu falei, senhora, se essa mulher consegue fazer um negócio desse aqui, não está nem aí se os outros estão achando graça dela ou não, a gente pode parar aqui também, começar a abrir a Bíblia e começar a falar de Jesus. E pronto, acabou. Né? Então tem gente que é corajoso, até mais que a gente. Né? Mas muito bem, acredita em Deus, mas acredita em outras coisas. É uma fé, é uma crença irracional, não é uma crença racional. Né? Tem gente que, de repente, fala assim, eu não passo debaixo de escada. Supersticioso, que chama, né? Eu vejo um gato preto e falo assim, nossa, eu vi um gato preto, meu dia hoje vai ser ruim. Né? Ele acredita, então, a sua fé está sendo acreditada em outras coisas. Agora, essa fé aqui não, essa fé aqui é bacana. Fé genuína, confia plenamente em Deus. Tem um relacionamento muito próximo de Deus, porque para confiar em Deus tem que ter relacionamento com Ele. Como é que você vai confiar em alguém que você não conversa com Ele? A gente não vê Deus. Mas você sente Deus, e se você for refletir, eu for refletir, Deus já agiu muitas vezes na minha vida e na sua vida. Por isso nós estamos aqui, Já te livrou de várias coisas, e livrou também de várias coisas que eu nem percebi que Ele livrou. Né? Algumas eu percebi. Né? Como uma vez eu estava doente, não estava muito legal, peguei o carro e atravessei. Na verdade, não atravessei. Eu estava numa rua que eu tinha que atravessar ela, cruzar para ir para casa, em vez de eu cruzar, eu entrei na contramão. Aí o pessoal do bar que estava na esquina, todo mundo levantou e pensou assim, esse camarada é louco. E aí eu tive tempo de parar, porque o sinaleiro da outra esquina, da rua que eu moro, estava fechado. Aí eu dei ré no carro e tal, e saí. Aí eu falei, não, eu estou mal. Estava passando mal. Né? E aí fui tomar umas providências, mas estava mal, estava ruim. Muito bem. Então, tem um relacionamento com Deus muito próximo. Caminha com Ele. Se tem relacionamento, você quer caminhar com Ele sempre. Já não é Ele quem vive, mas Cristo que vive em mim. Isso é Paulo que fala. Quem tem um relacionamento com Deus e tem fé nele, vai dizer assim, já não sou eu mais que vivo, não. Né? Então a sua vida está meio deixada de lado. Você vai viver aqui nessa terra, vai continuar vivendo o tempo que Deus quiser, mas já não é mais você que vive. É Cristo que vive em você. Você reflete Cristo agora. Né? Isso é que é importante. Você continua tendo teus afazeres, continua tendo a tua vida profissional, a tua família e tal, mas você é uma pessoa que reflete o caráter de Deus, porque você tem relacionamento com Ele. Então é nesse Deus que você vai crer. Então essa fé vai ser genuína, não é verdade? Fé é um dom de Deus. E agora a gente começa a entrar numa parte legal aqui. Mas como é que eu adquiro fé? Minha fé é tão pequena. E eu vejo gente que parece que tem... Eu já vi gente que veio pedir oração para mim. Sabe como é que ele pediu oração para mim? Ele chegou para mim, a pessoa falou assim, Joaci, ora por mim, porque você é assim com Deus, entendeu? Eu dei risada, achei legal, né? Ele falou assim, pô, mas por que você acha que eu sou assim com Deus? Você também pode ser, cara. Né? Eu converso com Deus, Deus é meu amigo, é meu Deus poderoso e tal, mas é meu amigo, eu converso com Ele, assim como eu estou conversando contigo. Mas ele veio pedir oração, de repente eu tive que explicar para ele, porque de repente ele veio pedir e falou assim, pô, esse cara é um super-homem, esse cara eu vou pedir para ele, porque ele pode todas as coisas. Não, ele está assim com Deus, e de repente ele está achando que ele não está, esse Deus que eu estou assim com ele não está com ele. E aí ele se sentiu meio desequilibrado. Ele veio pedir para mim, achando que eu era alguma coisa. Não, eu só conheço esse Deus maravilhoso. Eu sozinho não faço nada. Né? Muito bem.
Mas no nome de Jesus, eu e você fazemos muitas coisas, né? Amém? Mostramos Jesus para as pessoas, né? E essas pessoas começam a caminhar com Ele. Então, fé é um dom de Deus. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, não vem de mim. Eu, para acreditar nesse Deus, sem eu ver Ele, mas eu creio nele porque Ele já fez grandes coisas na minha vida, então, e continua fazendo, então é Deus. Tem coisas que você vai resolver, tem coisas na minha vida e na sua vida que você vai resolver, e você vê que você sozinho não resolveria aquela parada ali. Não resolveria. E aí, de repente, vai lá e resolve. Fui numa reunião esses dias pensando assim, puxa, eu vou ter uma reunião séria, senhora, ora por mim e tal, e eu estou aqui com o meu pensamento pensando como é que vai ser essa reunião, o que o cara vai falar, era uma decisão importante e tal, e aí de repente eu acalmei o coração e falei assim, Deus, é o seguinte, fala no coração desse meu amigo, que ele fale coisas importantes, que essa reunião seja legal, e minha mulher orando em casa também. Eu falei, essa reunião vai ser legal, e eu vou ter surpresas, mas muito interessantes nessa reunião. E sosseguei meu coração. Quando eu cheguei lá, eu tinha que dar uma resposta para o camarada. Eu tinha que começar falando. Em vez de eu começar falando, sabe quem começou falando? Ele. Aí ele chegou e falou assim, Joaci, é o seguinte, ó, eu vou fazer uma proposta interessante para você. E eu que tinha que falar se aceitava alguma coisa dele. Não, ele começou ele falando. Aí eu falei, bom, se você vai fazer uma proposta interessante para mim e é boa para você? Ah, é boa para mim. Eu falei, então fala. Eu vou ver se é boa para mim. Aí ele falou, então eu fico sabendo o que ele pensa, como que ele pensa, e agora eu vou refletir e vou ver se aquilo é bom para mim ou não. Mas quando ele falou, a proposta que ele fez, tinha duas propostas, né? E ele fez uma das propostas, eu pensei assim, Deus, lá no fundo eu falei, Deus é o Senhor, porque essa proposta é a melhor que eu estou tendo nesse momento. A outra proposta eu não ia ser feliz, mas é essa proposta. Aí cheguei, saí da reunião, Soraya, deu tudo certo, daqui a pouco eu comento com você, e é o seguinte, a proposta, olha, não aconteceu nada daquilo que a gente estava esperando, a outra proposta, que estava preocupado, tinha que viajar e tal, vários dias, e não aconteceu nada disso. E a pessoa fez uma proposta que para mim está excelente. E ele começou falando, mas eu deveria começar a falar, e ele começou falando. Então, o fato dele começar falando é Deus que colocou no coração dele, que ele fez para ele fazer a proposta primeiro para mim. E aí eu fiquei feliz, e vamos em frente com esse Jesus, com esse Deus que é maravilhoso. Segundo, a fé tem que ser alimentada, a nossa fé tem que ser alimentada todo dia, né? Todo dia tem que crescer. Romanos 10:17 diz assim, ó, consequentemente, tem uma outra versão que fala assim, ora, eu vou ler primeiro a primeira versão, diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Tem versão que diz assim, ó, consequentemente, ou seja, ora, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não é ouvir qualquer coisa, é você ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui, estamos refletindo sobre a palavra de Deus. E essa palavra com certeza está injetando fé no seu coração. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que é aquele que faz com que eu tenha fé nele. Então a tua fé está aumentando, né? Com certeza. E a gente vem de novo, a gente vai lá em casa ler a Bíblia, estuda a Bíblia, a minha fé está aumentando, porque eu estou vendo histórias maravilhosas de ação de Deus na vida daquelas pessoas, vendo um Jesus que de repente está vindo com os seus discípulos e vem alegre e tal, e no sentido contrário vem uma família triste, chorando, porque vai enterrar alguém da família, que era o único filho dela. E aí a gente presenciasse essa cena agora, a gente viria o seguinte, a tristeza está vindo e a alegria está vindo. Aí de repente Jesus fala assim, poxa, mas está triste esse pessoal, por quê? Vai lá e de repente já está sabendo. Ele já sabia o que estava acontecendo, mas ele vai lá, o que está acontecendo? Meu filho morreu e tal, e ele ressuscita o filho da mulher, e eu acredito que aquela tristeza vai embora, e agora junta com a alegria que estava com os apóstolos e com Jesus, e vira alegria. Então, esse Deus que faz isso, que a gente vai lá e lê, está aumentando a minha fé. Puxa vida, ele trouxe alegria para aquela pessoa, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é tão poderoso que pode estar morto que ele ressuscita. Amém. Não é verdade? Então, aquele problema que eu estou passando, aquela situação, eu leio algo assim, aquilo injeta fé em mim, eu falo, puxa vida, é verdade, ele pode, se o meu problema é tão sério que parece que está morto, parece que o meu sonho já acabou, parece que eu não tenho mais confiança, o nosso Deus vai lá e ressuscita isso, eu ganho confiança de novo, creio em mim de novo. Na verdade, a própria Bíblia fala que você tem que crer em Deus e colocar fé em você também, porque você tem que confiar que você é capaz, né? Mas em primeiro lugar, em Deus, né?
Mas você tem que confiar que você é capaz. Se você confiar só em Deus, mas você não agir porque você não confia em você, não vai acontecer. A fé sem obras é morta. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Amém? Você pode perder tudo nessa vida, mas se perder a sua fé, você perderá a vida eterna. Eu posso perder dinheiro, perder roupa, perder família, perder tudo nessa terra. Né? Perder bens. Mas eu não posso perder a vida eterna. Então, se a gente perder a fé nesse Deus, a gente está comprometendo a nossa salvação. E a salvação eterna. Marcos 11, 22, 23 e 24 está escrito o que o próprio Jesus disse nesse texto. Versículo 22, ele disse assim, próprio Jesus, os discípulos perguntaram algo para ele está dizendo agora e está ensinando os discípulos. Né? Se você ler o texto inteiro. Aí está assim, respondeu Jesus, tenho fé em Deus. Versículo 23, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ou seja, tem 3 coisas importantes nesse versículo que você deve prestar atenção, e eu também. Você tem que falar, você tem que, não pode duvidar, e você tem que crer. Você está pedindo algo para Deus? Tem fé? Você precisa de algo de Deus? Então você vai falar para Ele o que você precisa. Você não vai duvidar no seu coração e vai crer que o Deus Todo-Poderoso, de acordo com a sua vontade, pode fazer aquilo que você está pedindo. E de repente Ele é tão maravilhoso que Ele não vai de repente fazer do jeito que você está pedindo, porque do jeito que você está pedindo não é bom para você. Então Ele vai dar um jeito naquilo e traz a resposta de maneira diferente, mas agora vai ser bênção para você, mas do jeito que você estava pedindo, de repente não era. É tão maravilhoso esse Deus que a gente está comparando com um pai terreno aqui. Se o teu filho pede algo, você não vai dar o pior para o seu filho, você não vai querer o pior para o seu filho, você vai querer o melhor para o seu filho, você vai querer que ele estude, você vai querer que ele seja uma pessoa de caráter, você nunca quer o pior para o seu filho. Imagina o nosso Deus. Você pede algo para ele e fala assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer melhor, eu vou surpreender ele. E aí vai lá e faz algo diferente na minha vida e na sua vida. Né? E são os mínimos detalhes. Né? Quando eu queria casar, eu já estava com 28 anos, eu falei, eu quero casar. Se eu não casar, eu acho que eu vou, não sei como é que vai ser a minha vida. Aí conheci Soraya. Quando eu conheci a Soraya assim, eu falei assim, olha, essa mulher, ela não era, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, numa igreja crente, mas eu olhei para ela assim e falei, essa mulher, é o seguinte, eu vou casar com essa mulher. Estava jogando bola, ela passou, aí eu parei de jogar bola, fiquei olhando, falei, pessoal, não vou jogar mais bola não. Aí fui para casa, eu sabia que ela ia voltar, estava com uma amiga minha, aí fui lá, tomei um banho, coloquei um cheiro, voltei e falei, vou esperar ela aqui que ela vai voltar. Ela voltou, a menina me apresentou, ela falou assim, esse aqui é o Joaci, pronto, aí hoje estou há 37 anos com ela. É assim, mas Deus colocou essa mulher na minha vida, uma mulher de Deus, depois veio para Jesus e é uma mulher de Deus, sabe? Benção na minha vida. Amém? Olha só, então a gente não pode duvidar. A gente tem que falar, a gente não pode duvidar e tem que crer. Versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, olha que versículo interessante, que promessa para mim e para você. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já recebeu, e assim sucederá. Você não pode duvidar, você pede algo e duvida. Então nós podemos pedir hoje e amanhã a bênção não chega e você duvida, acho que Deus não vai fazer não. Pronto, tem que começar o processo todo de novo. Você vai ter que começar o processo todo de novo, sabe? Você já deu uma escorregada aí. Então você pede algo para Deus e fala, Deus, seja feita a sua vontade. E eu estou esperando essa bênção aqui. Eu falo que tem coisas na minha vida, com a idade que eu estou, que eu já pedi para Deus e Deus não fez até hoje. Aí eu converso com Deus e falo assim, Deus, se você fizer, eu vou ficar muito feliz. Mas se você não fizer, você continua sendo Deus, eu vou morar contigo no céu do mesmo jeito. Mas se você fizer, enquanto eu estiver aqui, eu vou virar pirueta de alegria, porque tem coisa que eu estou pedindo para Deus que é chique demais, né? Se ele fizer, legal, mas se ele não fizer, eu não vou largar ele porque ele não fez algo. Ele não fez, depois lá no céu ele vai me explicar, sabe por que eu não fiz aquilo? E de repente ele me surpreende, fala assim, eu não fiz por causa disso e disso, e não ia ser bênção na minha vida ou coisa parecida, não é verdade? Mas ele continua sendo Deus na minha vida. Qual é o tamanho da sua fé? Eu pergunto para mim, qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da sua fé? E agora, nós estamos falando de algo, até agora, que pode parecer que seja difícil. Mas ter fé em Deus é difícil. Agora a gente começa a tranquilizar o meu coração, a palavra de Deus começa a tranquilizar o meu coração, o teu coração e o coração, de repente, de alguém que está nos assistindo, que está lá agoniado e não sabe como exercer fé. Né? Seja qual for o problema que ele está passando, mas ele não sabe como, não tem rumo, perdeu o rumo, mas
Fica com a gente, você vai ver que é tranquilo, é fácil. Olha só o que Deus fala para nós. Ó. A gente pergunta, qual é o tamanho da sua fé? A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, por exemplo? Se você não viu um grão de mostarda ainda, olha ele aqui. Ó. A semente menor que existe. E olha que interessante, essa semente, depois de colocada na terra e regada, ela se transforma numa árvore que a palavra de Deus diz que ela vai abrigar os pássaros. É uma árvore frondosa, uma árvore grande. Olha o tamanho da sementinha. Né? Agora, sabe por que ela cresce? Eu não sei se mais para frente eu vou repetir isso, mas vamos falar já. É o seguinte, é colocada essa sementinha no chão, e por que ela se transforma numa árvore? Ela cria, né? Ela vai sair essa árvore frondosa aí, e você vendo de repente aquela sementinha, você fica até, puxa vida, mas dessa sementinha saiu uma árvore tão interessante dessa, grande desse jeito. Mas sabe por quê? Porque ela se alimenta, né, da seiva que está lá na terra, as raízes dela vai se alimentando e ela vai ficando forte. Né? Na verdade, eu poderia dizer, e a gente refletir assim, nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus, correto? Estuda, vai conhecendo cada vez mais. Mas então a gente está crescendo para cima, porque a gente está crescendo através dos ensinamentos de Deus que está vindo diretamente do céu para o nosso coração. Mas a gente tem que crescer para baixo também. Porque quando a gente adquire fé, quando a gente conhece Deus, a nossa raiz ela vai se entranhando na terra, aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, e você vai balançar assim, ou se alguém me vê balançando, fala, Joaci, vai cair, não cai não. Aí o vento passa e eu levanto de novo. E você também. Porque a sua raiz está firmada, está firme. Então você não cresceu só para cima. Quando você recebe algo que você percebe que aquilo é para você, uma semente é lançada. Né? E você percebe aí, você está sentado aí, essa semente, você sentiu que é para o teu coração, o inimigo é mestre em roubar semente, porque ela não germinou ainda, então é fácil roubar uma semente, sabe como é que é? Principalmente, sabe com o quê? Só vou falar disso, dúvida. Você recebeu a palavra, recebeu a semente, e depois você vai e duvida, mas será que é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer? Pronto, o inimigo é mestre em colocar dúvida no meu coração e no seu coração, para você perder aquela palavra que você recebeu e guardou no seu coração. Agora, fica firme, hoje, amanhã, aí aquela semente vai germinando, vai ficando forte, aí é o seguinte, eu digo isso pela graça de Deus, eu andei sem Jesus, mas hoje eu falo o seguinte, eu estou há 23 anos andando com o Senhor firme, e eu falo, Deus, eu não quero largar o Senhor por nada desse mundo. Pode acontecer o que for, eu não quero largar o Senhor. Amém? E sabe por quê? Porque eu sei o que ele fez na minha vida, por isso eu não quero largar ele. De jeito nenhum. Quando Jesus falou sobre a fé, do tamanho de um grão de mostarda, quando que ele falou? Em Lucas 17, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre pecado, sobre fé e sobre dever. E os seus discípulos disseram ao Senhor, em Lucas 17, 5, aumenta a nossa fé. Quando ele estava ensinando, os discípulos falaram para ele assim, aumenta a nossa fé. Então a minha fé, eles estavam pedindo para aumentar, a minha fé, a tua fé pode ser aumentada a cada dia nesse Deus. Diante desse pedido, os discípulos fizeram esse pedido para ele, diante desse pedido dos discípulos, o Senhor lhes deu a seguinte resposta, olha a resposta de Jesus para quem estava pedindo, que queria que aumentasse a fé. Lucas 17, 6. Se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Lógico que isso aqui é um sentido figurado. Deus está dizendo para mim e para você, cara, você está com um problema sério? Tenha fé em mim, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Esse problema pode se transpor, porque eu tenho poder para tirar e para você vencer esse problema, vencer essa tribulação e ser feliz. É assim. Em outra ocasião, um homem se aproximou de Jesus e lhe pediu que curasse seu filho epilético. O pai já havia levado seu filho aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada. O pai levou um filho que estava doente para os discípulos ficaram tristes porque não conseguiram fazer nada. Vamos ver essa história como fica. Quando o pai levou o menino até o Senhor Jesus, aí os discípulos não resolveram, ele levou para Jesus. Aí quando levou para Jesus, o demônio foi imediatamente expulso e o menino foi curado. Isso está em Mateus 17, 16 a 18. Chegou para Jesus, aí Jesus expulsou o demônio que habitava no menino. Olha só.
Aí os discípulos perguntaram a Jesus, por que eles não conseguiram, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eu perguntaria, e eles perguntaram, ô Jesus, você veio e você expulsou o demônio, agora por que eu não consegui? Por que nós não conseguimos? E aí Jesus respondeu em Mateus 17:20, por causa da sua pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, novamente ele fala do grão de mostarda, do tamanho do grão, direis a este monte, vai daqui para lá e ele irá, e nada vos será impossível. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, correto? Muito bem. Portanto, quando o grão é plantado na terra, ele cresce de forma impressionante. No final, o pequeno grão se torna uma árvore imponente que serve de ninho para as aves do céu. Aquela sementinha cresceu, deu uma árvore daquela e serve de ninho para as aves do céu. Olha ela de novo aí. Mas por que o grão de mostarda cresce de tal maneira? A resposta é simples. O grão de mostarda cresce de tal forma até resultar numa grande árvore devido ao seu contato com o solo, de onde recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. O que isso tem a ver com a nossa fé? A videira é os ramos. João 15:5 fala assim, eu não falei que o grão de mostarda recebe nutrientes da terra e por isso ela dá aquela árvore, né? Sai aquela árvore forte? Agora vamos comparar com a gente. Videira. João 15:5, Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ou seja, ter comunhão com esse Deus, crer nele, não anda sem ele, está sempre com ele. Olha só o que está dizendo aqui. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sozinho nós não podemos fazer nada, mas com ele nós podemos todas as coisas e somos mais que vencedores. É justamente sobre esse ponto que Jesus declara, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Só que vamos prestando atenção nesse impossível. Parece que agora a gente virou super-homem. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível para nós. Não é bem assim. Vamos ver. Esse escritor e teólogo americano diz assim, que a fé como um grão de mostarda é o tipo de confiança em Deus que não desiste e nem cede ao desespero, quando seus esforços não alcançam o êxito imediato. Ou seja, essa fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para você não arredar o pé e ficar firme com Deus, acreditando que Deus vai fazer. E você não arreda o pé e fala, não, Deus, eu estou contigo, eu confio no Senhor, eu vou permanecer confiante. Você não arreda o pé. Esse é o tipo de fé, do tamanho do grão de mostarda. Isso está correto, essa alegação desse teólogo. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, jamais recua ou declina até esmorecer definitivamente. Ao contrário disto, ela mantém contato ininterrupto com Deus. A semente não mantém contato direto com a terra e não sai aquela árvore. Agora a gente tem contato direto com Deus, sempre com Deus. E aí a gente vai sendo alimentado. A nossa fé vai aumentando e vamos acreditando cada vez mais nesse Deus maravilhoso, né? Ele é a sua fonte inextinguível, por isso essa pequena fé se desenvolve, tornando-se cada vez maior. Essa fé, eu estou falando agora da nossa fé, que é do tamanho de um grão de mostarda e vai se desenvolvendo. Um outro escritor e teólogo americano diz assim, que ter fé como um grão de mostarda é ter uma fé viva, alimentada para crescer. Jesus, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, faz elogio a... Olha só que interessante, eu falei que a fé do tamanho de um grão de mostarda torna nada é impossível para você, né? Então presta atenção nisso agora. Jesus, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, não faz elogio à pequena fé. Ele fala, tem uma fé pequenininha, ele não está elogiando a pequena fé. Sabe, se tiver uma fé pequenininha, tudo bem e tal. Não é isso não. Né? É assim que a gente tem que entender. Mas indica que a fé verdadeira jamais fica estagnada. Você tem uma fé pequena, mas ela vai crescendo. Não vai ficar estagnada, pequenininha daquele jeito, né? Ainda que pequena, ela é como um grão de mostarda, cresce até se tornar uma grande árvore. Então a tua fé começa pequena e você vai ficando forte, né, com Jesus, a tua fé vai aumentando. Aí se ontem uma unha encravada parecia que o mundo acabou para você, que você vai morrer, agora não, você passou por aquela unha encravada. Agora se vier um outro problema mais sério, você fala, não, eu já passei por uma unha encravada e dói para caramba. Eu nunca passei, mas pessoas que já passaram já me contou que dói bastante, tem que ir no podólogo, aquela coisa toda, né? Mas se aquele problema passou, o problema de hoje também será resolvido. Essa é a fé que nós temos em Deus, né? Esperando que Ele vai resolver. Nada lhe será impossível. Para aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Isso não significa que tal pessoa alcançará tudo.
Hã? Você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, mas nada será impossível. Mas significa que você vai alcançar tudo? Não. Porém, aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ora fervorosamente de forma incessante, confia que Deus tem o controle de tudo em suas mãos e que a resposta àquilo que está pedindo será de acordo com o propósito e vontade de Deus. Então você não vai conseguir tudo o que você quer, vai ser de acordo com a vontade de Deus, mas você acredita a Deus porque é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, então é assim que vai ser. Mateus 19, 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para mim, para você pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, até se estiver morto ele ressuscita. Amém? A fé para funcionar necessita de 3 coisas: crer, confiar e obedecer. Você tem que crer, tem que confiar e obedecer. Sem fé em Deus, se tem fé em Deus, tem que crer, confiar e obedecer. Não podemos esquecer disso. A escritora Ellen White escreveu no seu livro Fé e Obras, capítulo 5, o seguinte: no mundo cristão há muitos que alegam que tudo quanto é necessário para a salvação é ter fé. As obras não são nada, ou seja, as obras não têm importância, precisa ter fé. Tem gente que fala assim, não, é o seguinte, para ser alcançado ou para ter a salvação, é só ter fé. Ellen White está dizendo o contrário, está dizendo assim que muita gente fala isso. As obras não são nada, a única coisa essencial é a fé. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Você fala, eu tenho fé em Deus, você não fala dele, você não age como ele, você não faz a sua missão, você não fala para as pessoas que estão precisando, você não age, você não tem obras. Né? Nós não vamos ser salvos pelas obras, entendeu? Mas quem conhece Deus, quem conhece Jesus e reconhece o seu sacrifício na cruz e tem fé nele, né? Você vai, na verdade, não vai ficar parado, você vai querer falar para as pessoas que você encontrou Jesus. Né? Eu tenho aqui um minutinho, rapidamente, é assim. Vou contar uma história que eu já contei. Eu costumo contar a história assim, repetir, e aí para me livrar, para me sair bem, eu conto assim, eu falo assim, ó, eu vou contar essa história de novo, porque eu não tenho uma outra melhor para contar, mas a história é interessante, por isso que eu vou repetir. Então é o seguinte, a fé sem obra é morta, né? E o nosso Deus é maravilhoso. É a história do camarada que vendia lanche em São Paulo e meu amigo conheceu ele. Aí diz que quando falava, Jesus está voltando, ele chorava de soluçar. Aí um dia foi conhecer esse cara, falou, não, vou conhecer esse camarada, por que quando fala que Jesus está voltando, ele chora de soluçar? Aí chegou lá no cara, falou, dá um lanche para mim, aí começou a conversar com ele e tal, e aí meu amigo, o amigo meu falou que quando fala que Jesus vai voltar, você chora, aí o rapaz já começou a soluçar, a chorar e soluçar. Aí ele falou assim, mas conta para mim o que é. Ele falou assim, rapaz, é o seguinte, eu vou te explicar. A minha vida, aí começou a contar uma parte da vida dele, sabe? Minha vida era assim, antes de Jesus, sabe? Contando umas tribulações que ele tinha na vida. Assim, eu era isso, eu não tinha nada, eu não acreditava mais em mim, minha família tinha me largado, e agora é o seguinte, eu conheci Jesus. Só o fato dele conhecer Jesus já era para ele chorar de soluçar, não era? Mudou a vida dele. Mas aí ele completa maravilhosamente, ele fala assim, então, esse Jesus que mudou a minha vida, é o seguinte, ele falou que vai levar para morar no céu com ele, que vai me buscar um dia. Aí pronto, ele fechou com chave de ouro, né? Só o fato dele conhecer Jesus e mudar a vida dele já era o bastante. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que fala assim, olha, se você vencer aqui, se você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, sabe quando ele fala, a gente não deve olhar para a direita e para a esquerda, é para a gente não se embaraçar, e a palavra de Deus diz assim, não se embarace com as coisas dessa vida não, você tem que viver aqui, eu tenho que viver, mas tem coisa que embaraça a gente, rapaz, você vai resolver um negócio, de repente é meia hora para resolver, demora 3, demora 4, você se embaraçou, põe na mão de Deus, aí você vai lá, um negócio que você ia resolver em 3 horas, de repente em 1 hora resolve, em meia hora resolve, você ganha tempo, né? Nosso Deus é assim. Maravilhoso, cuida de tudo. E aí, Tiago 2,20 fala assim, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Então, olha só, eu termino aqui. Nós temos que acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente não pode, eu termino assim, pastor ontem pregou não sabia o que ia pregar hoje, mas ele pregou ontem e falou assim, nós não podemos, eu vou usar o versículo que ele usou, nós não podemos e não conseguimos adorar 2 deuses. Você está com um pé aqui e outro pé aqui, não. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Ou você acredita nele, tem fé nele, ou você tem fé em outras coisas.
E essas outras coisas são vulneráveis. Né? O inimigo é tão assim astuto que às vezes você tem fé em outra coisa que não é Deus e de repente você chega lá e deu certo, sabe? Aí você acredita, nossa, legal, deu certo, eu vou fazer de novo. Mas um dia vem a cobrança, sabe, do inimigo. E a cobrança dele é séria. Né? Ele vai te cobrar e vai cobrar eu sério realmente. A coisa vai ficar séria demais quando ele cobrar. E o nosso Deus não. A gente acredita em Deus, a gente crê em Deus, a gente vai com essa fé genuína em Deus e nós vamos morar com Ele ainda no céu, e aí vai ser tudo lindo e maravilhoso. Amém. Não é verdade? Então, meu irmão, que a sua fé não se sinta, você que está aqui, quem está nos assistindo, não se sinta enfraquecido ou coisa parecida, porque você acha que a sua fé é pequenininha. Você viu que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a tua fé pode ser pequena, mas ela vai crescendo com o tempo. Deus vai fazendo na sua vida, a sua fé vai crescendo. Você vai vendo os testemunhos das pessoas que te rodeiam, né? As coisas que vão acontecendo, a tua fé vai aumentando, e assim nós vamos caminhando. E aí eu termino para valer. A palavra de Deus diz que a gente tem que procurar a estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito, como é que a gente procura? Conhecendo cada vez mais dele e tendo um relacionamento com ele. Só que nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito, porque só Jesus foi perfeito. Mas a gente tem que ir vivendo assim, a cada dia melhor. Amanhã eu estou valendo mais que hoje. E no outro dia eu estou valendo mais que no dia anterior. Valendo porque eu aprendi mais, eu estou errando menos, eu estou pecando menos. Deus está cuidando de mim. E aí, quando você chegar no céu, sim, aí nós vamos ser varão perfeito, porque o nosso Deus é que vai nos transformar. Aí a gente vai ser perfeito como Ele. Mas enquanto a gente estiver aqui, não vamos ser perfeitos. Mas você tem que procurar isso, eu também tenho que procurar. Ser a cada dia melhor na presença de Deus. Que essa palavra fique no seu coração e que faça todo sentido nessa semana para você. Né? Vamos continuar tendo fé em Deus, essa fé genuína. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque refletirmos sobre o Senhor, sobre a sua palavra, é maravilhoso. A gente descobre pérolas na tua palavra que vem no fundo do nosso coração e nos diz que vale a pena realmente andar com o Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer, aquele que vai onde nós não podemos ir, aquele que nos trouxe até esse momento aqui e porque cuidou de nós até hoje. Então nós temos fé no Senhor que o Senhor vai continuar cuidando de nós, de acordo com a sua vontade, em tudo aquilo que nós precisarmos, Pai querido. E que nós possamos ir aumentando a nossa fé a cada dia, e conforme a sua palavra ensinou. Como é que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo a palavra do Senhor e praticando a palavra do Senhor e estudando a palavra do Senhor. E que a gente possa, nessa semana, agir assim, e a nossa fé possa aumentar, e a gente possa caminhar a passos largos para que o Senhor volte e nos leve para morar com o Senhor. Que essa semana seja uma semana maravilhosa, Pai querido, na vida de cada um. Pessoas que têm projetos, que têm sonhos para ser realizados, que nessa semana o Senhor possa dar clareza à sua mente, que o Senhor possa dar estratégia para que eles sejam sempre vencedores e mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo e agradecemos ao Senhor também, Espírito Santo, pela sua presença nesse lugar e nesse momento aqui conosco. Leva-nos agora tranquilos e guardados para os nossos lares. E abençoa também aqueles que nos assistiram pela internet, Pai querido, pelas mídias sociais. Que eles também possam ter sido alimentados com essa palavra em nome de Jesus e ganhem confiança e a certeza de que só o Senhor vale a pena nós termos fé só no Senhor, Pai querido, e mais nada. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém. Deus abençoe e boa semana.